Somos irmãos, esta noite a cada um deseja abençoar nossos irmãos que neste momento também participam da nossa transmissão. Vamos colocar de pé, fazer uma oração ao nosso Deus. Em seguida, irmão José Dias e irmã Jane já cantando os hinos da harpa cristã. Amém? Vamos orar nesta noite. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Jesus, por esta rica oportunidade a qual nos concede o Senhor de chegarmos mais uma noite na tua presença. Nesta feita, ó Deus, nesta terça-feira, a qual estaremos estudando a lição bíblica. Pai, que o Senhor venha abençoar o decorrer desta reunião, teu filho que estará nos ministrando a lição. Pai, os hinos entoados neste momento, que a tua boa mão venha estar estendida em nome de Jesus. Amém e amém. Não pode se assentar. E no 305 da nossa harpa, louvando estará nos fazendo a oferta nesta noite. 305. Vamos cantar juntos nesta noite. 305 da nossa harpa cristã. 305 campeões da luz. Soldados novos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está,
saúde, recebereis comungar lá dentro. Graças a Deus. Senhor irmão Vânia Moraes, na continuação, fazendo a chamada da lição. Glória a Jesus. Eu cumprimento Aleluia. todos que estão aqui na igreja e todos que estão nos assistindo aqui em casa, com a paz do Senhor. Vou fazer a chamada da classe dos adultos. Pastor Edson Claudino, evangelista Dom Machado, presbítero Eloy Alves, presbítero Ezequiel Pereira, presbítero Roger Amaral, auxiliar Luiz André Alano, Presente. Ricardo Coelho, Arlindo Estevão, Marli Claudino, Alzira Américo, Jussara Machado, Zolete Freitas, Sônia Silva, Elba Coelho, Maura Gonçalves, Cláudia Macedo, Ledir Cardoso, Edneia Amaral, Elisete Amerim, Herotides Pereira. Amém? Na continuação, fazendo a primeira parte da lição, auxiliar Luiz André Alano. Meus irmãos, lição de número 7, para quem possui a lição. Lição de número 7 traz o título A Teologia de Humildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Lição de número 7, que diz o título A Teologia de Humildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. O textuário nos diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 4, versículos 7 e 8. A verdade prática nos diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura da Bíblia em classe para os irmãos que não possuem a nossa lição. Jó, capítulo 8, versículos 1 ao 4. Jó, capítulo 18, verso 1 ao 4. E por final, capítulo 25, do 1 ao 6. Eu estarei lendo o primeiro versículo do capítulo 8 de Jó. E os irmãos que têm a lição têm continuidade. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele o lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usarei artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ou tu que despedaça a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-á as rochas do teu lugar? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número nos seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. O versículo 6 nos diz: e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Amém? Nós gostamos muito nessa noite, fazer uma oração em seguida,
estaremos passando para o nosso professor desta noite, que será o nosso pastor Edson Claudinho. Oramos nesse momento. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Jesus, por esta oportunidade, pelos louvores que já foram entoados, ó Deus, pela leitura bíblica em Cássio já lida nesta noite. Neste momento nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre o teu servo, que nesta noite estará nos lecionando a tua lição. Usa o nosso pastor como já tem usado das outras vezes, Pai. Pedimos a tua graça, a tua proteção sobre cada um dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Continuação, nosso pastor Edson Claudinho. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podem tomar assento. Agradecer a todos vocês que estão presentes para junto nesta noite nós cultuarmos a Deus. Não teve escola. Eu quero agradecer a todos de vocês que estão aqui e também aqueles que estão nos assistindo através da live. Temos, quem sabe, até irmãos bastante daqui. Não é muito a nossa intenção os irmãos daqui, com exceção aqueles que estão enfermos. Daqui tem que vir na igreja, certo? E também aonde quer que esteja alguém longe, que de repente não foi da igreja para assistir a live, não é tão quanto estar na igreja. Tá certo, irmãos? Assistir um culto pela televisão ou pela internet é só para caso de quando a gente está enfermo, que não pode vir na igreja. Fora disso, a igreja ainda é o melhor lugar, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de eu entrar na lição, eu queria lembrar dos irmãos que nós estamos, o nosso departamento missionário está fazendo as camisetas para angariar recursos final de ano. E então a gente vai ainda propagar melhor, vai mostrar para os irmãos melhor umas camisetas boas, que está sendo confeccionada, várias camisetas com alguns desenhos do departamento missionário, departamento Valentes de Davi, aqui de Araranguá. E seria importante que cada irmão cooperasse com o departamento e comprasse essa camisa para usar e representar os Valentes de Davi aqui em Araranguá. Ela deve custar em torno de R$30 a R$35, e além disso ainda ganha uma máscara bonita. Quem está fazendo isso é o irmão Edson, ali da sede, né? Ele está confeccionando essas camisetas, qualidade boa, camiseta boa, e está dando de brinde, de presente para quem comprar uma máscara também boa, bonita. E eu acredito que se os irmãos cooperarem, os irmãos estarão abençoando o departamento missionário, tá bom? Amém? Então eu queria que você comprasse uma camiseta muito bonita mesmo. Também eu queria pedir, hoje é dia do pedicho, já que o Natal está vindo aí, a gente aproveita o embalo, né? Todo mundo quer presente, todo mundo quer ganhar alguma coisa. Dá é pouco, mas ganhar todo mundo quer, né? Nós temos aqui, o pastor passou ontem para nós um envelope dizendo Natal Missionário. É aquilo que é feito normalmente todo final de ano para você abençoar o departamento missionário com um valor estipulado por você, e esse dinheiro será repassado a todos os missionários sustentados por Araranguá, tá bom? É feito um prateiro ali e é todo dividido e mandado para os missionários. E muitos deles, por que não dizer a maioria, aproveita isso aqui para, às vezes, comprar um presente para a família, uma roupa melhor, um calçado melhor, enfim, alguma coisa assim que como missionário, como obreiro, às vezes a gente não tem, então a gente ganha através disso aqui. O missionário sobrevive, final de ano, dessas ofertas abençoadoras. Então eu queria que os irmãos, dentro da possibilidade dos irmãos, com muito amor, com muita dedicação, os irmãos não deixassem passar em branco, tá bom? Eu vou pedir para que o irmão Luiz André,
ele deu um desse aqui de cada para vocês. Coloque dentro da Bíblia, tá? E isso aqui tem até dia 15 de dezembro, mais ou menos. Então você coloca dentro da Bíblia, sempre que você estiver mexendo na Bíblia, você vai lembrar, vai olhar e vai lembrar, e aí você vai dar a sua oferta. O ano passado nós fizemos esse trabalho e a gente aproveitou para que os irmãos fizessem assim 3 pedidos que os irmãos gostariam que acontecesse na vida de vocês, uma bênção, um milagre, uma cura. Vários irmãos mandaram para a gente que eles desejariam. Eu achei interessante assim que muitos irmãos, muitos dos nossos, porque eles não colocaram nome, só colocavam o que queriam, eles quase não pediram para si, eles pediram para a família, eles pediram para outros. E eu louvei a Deus por isso, porque isso demonstra a nossa preocupação mais com a família do que com a gente próprio, né? E quando eu me preocupo mais com os meus, com os irmãos, com o próximo, automaticamente eu estou dizendo que eu não vivo o egocentrismo, eu não sou egoísta, eu penso nos irmãos também. Isso é muito bom aos olhos de Deus, e certamente Deus nos recompensa quando assim nós agimos. Pelo menos foi o que a Bíblia demonstrou quando Salomão não pediu para si, mas pediu para o seu governo, pediu para o povo de Israel. E Deus não só prometeu bênçãos ao povo de Israel, como também disse que daria a ele tudo e muito mais além do que ele pediu. Tá bom, meus irmãos? Então, Luiz André, pode fazer isso aí para nós hoje? A gente vai fazer hoje, vai fazer domingo, vamos fazer durante os dias. O presbítero irmão Eloy, que é o nosso coordenador missionário da missão, ele ainda está enfermo, deve estar nos assistindo aqui pela live. Nós estamos continuando orando por ele e temos certeza que Deus vai abençoar. Amém, meus irmãos? Outra coisa, antes que eu esqueça, eu esqueci de falar domingo, nós estamos fazendo uma campanha de oração. Quando eu faço a campanha de oração, eu não gosto de divulgar muito, não sei se é um erro meu, talvez até seja, que eu gosto assim que venha só aquelas pessoas que oram mesmo, que gostam de orar. E também não só que gostam, mas que precisam orar, né? Porque uma coisa é gostar, outra coisa é precisar orar. Então nós estamos aqui de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 8. Nós vemos aqui, abrimos a igreja, oramos até 8 horas. Quem não puder ir até 8 pode orar um pouquinho menos. Quem tiver que sair para o trabalho antes. Mas se você puder, pelo menos dar uma passada por aqui, dobrar o joelho, uns 15 minutos, 20 minutos. Irmãos, o dia fica mais longo, o dia fica mais aberto, o sol brilha mais, quando a gente começa um dia na presença de Deus. E eu sei que em casa os irmãos oram, eu sei que é de praxe, os crentes, não todos, mas uma grande parte, ainda ora em casa, né? E tira os seus momentos, mas quando você vem na igreja assim, como eu gosto de fazer, a gente vem aqui de manhã, sozinho, a igreja vazia, só aquele grupinho que vem para orar mesmo, aqui a gente se derrama na presença de Deus, a gente conversa com Deus, a gente chora, a gente se expõe assim, a misericórdia de Deus, e é tão bom, tão maravilhoso, a gente sai daqui aliviado, sai alegre, sai animado, o dia fica mais aberto, é coisa incrível quando a gente faz isso. Quem faz isso aí sabe do que eu estou falando, e quem nunca fez, comece a fazer e você vai se tornar um viciado de orar pela manhã. Nós começamos aqui semana passada, a intenção era ficar só uma semana, até porque agora vem final de ano, mas a gente vai tocando o quanto der e o quanto for preciso, que eu acho que preciso vai ser sempre. E se Deus quiser, nós queremos também depois, a hora que essa oração começar a assim ter mais consistência, nós queremos fazer semanalmente à tarde uma chamada Tarde da Bênção, provavelmente uma quarta-feira, das 3 horas às 4h30, das 3h30 às 5, mais ou menos assim, para aquelas pessoas que gostam, que às vezes não tem nada que fazer à tarde,
Deus, orar a Deus, e eu acredito com pessoas não crentes para receber a bênção, né? Eu conheço muitas igrejas aí que tarde da bênção se tornou assim um culto para os não crentes. Vem mais não crentes do que crentes, porque eles vêm ali e na ignorância deles, muitas vezes, eles colocam lá, traz a carteira de identidade, traz a carteira profissional, traz uma peça de roupa, irmão, faz um monte de coisa, porque eles vêm acreditando nessas coisas, né, que nós entendemos ser uma forma de idolatria. Mas nós nos utilizamos desta condição deles. Ele te convida, então me dá aqui a tua camisa e vem aqui. E eu já abraço ele, oro por ele, e já peço para Deus a camisa dele, e para que Deus dê mais camisa para ele, que ele possa comprar mais camisa. Mas no fundo a minha oração é abençoar a vida dele. Abençoar a camisa, tem que abençoar, é o dono da camisa, né? E assim vai. Outro dia eu fui chamado para orar, abençoar um carro. Pastor, meu carro, comprei, quero que o pastor vá lá abençoar. Tem pessoas que têm fé assim, né? Sou pastor, abençoou meu carro está debaixo da bênção de Deus. Claro que eu vou lá e eu oro para quem vai estar ali, ó, né? Porque o carro não bate sozinho no poste, é o cara que leva ele. Então eu oro para aquele que vai estar no volante. Então quando eu digo, Senhor, abençoe esse carro, o que conduz esse carro, aquele que estiver dentro desse carro, aquele que for andar, eu faço essa oração assim. O camarada fica feliz, alegre, e aparentemente eu abençoe o carro. Na verdade, quando a gente abençoa quem está dirigindo o carro automaticamente é abençoado. Amém? Então nós vamos ter esse trabalho aí, se Deus quiser, em breve. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, ela traz a teologia de Bildade. E a teologia de Bildade, ela parte do princípio de que há um entendimento de que a pessoa que tem pecado, ela fica doente, ela sofre, e que como uma forma de castigo de Deus para uma pessoa que está em pecado, está em falta. E a gente vai ver aqui sobre essa teologia e a refutação bíblica a respeito dessa teologia. E nós vamos chegar a uma conclusão de que na realidade isso não é bem verdade. Não é porque o camarada cometeu um pecado que então ele está sofrendo. Embora nós precisamos admitir que às vezes Deus se utiliza desta forma para nos trazer mais para perto, tá certo? Deus às vezes permite nós passar por alguns avessos, por algumas situações, para que a gente perceba a que distância nós estamos de Deus. Porque é quando nós precisamos do momento de dificuldade, é que a gente veja a distância que nós estamos de Deus, o quão longe nós de repente estamos de Deus. Então existem essas situações que acontecem, mas essas situações são casos à parte, e que só a pessoa que vive é que percebe isso aí. Então eu não posso julgar uma pessoa, e nós vamos ver aqui, e dizer que ela está sofrendo, que ela está lá num leito de dor, que ela está lá no fundo de uma cama, porque ela cometeu pecados imperdoáveis, ou porque ela precisa pedir perdão para alguém, ou porque ela precisa se consertar com Deus. Então eu levo a uma situação, a uma teologia que ela é contrária aos princípios da palavra de Deus. Ela choca com a veracidade da santidade de Deus, porque Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça, mas Ele não é carrasco, Ele não é estúpido, Ele não é grosseiro na sua atitude. Ele surra, mas Ele surra sempre demonstrando amor, demonstrando misericórdia, demonstrando graça, porque Ele nos ama.
Então, quando a Bíblia diz que Deus surra, a Bíblia diz assim, ó, que Deus surra a quem Ele ama. Amém? Então, apanhar de alguém que te ama não é uma surra de castigo, não é uma surra para ferir, não é uma surra para te deixar marcado e maltratado e jogado às traças. Não, é uma surra com o intuito de aproximar você daquele que está te surrando. É como dizer uma verdade na hora precisa, tá certo? Alguém aqui gosta de ouvir uma verdade na hora precisa? Quando esta verdade nos atinge, nos machuca, a gente prefere ser engoldado com palavras persuasivas, palavras mais amenas, palavras que dão-se um certo conforto. Esse dia eu até falei para alguém que disse para mim, nossa, como estás magro, se me engana que eu gosto. Que bom, a balança dizia o contrário, mas a pessoa está dizendo que eu estava magro, eu fiquei todo bobo, mas sabendo que é mentira, né? Então a gente está vivendo nessa situação, né? Olha como tu estás novo, quantos anos, tudo isso não parece, às vezes está pior do que, né? Mas e a pessoa mesmo se olhando no espelho dizendo, meu Deus, como eu estou velho. Mas ele disse que eu estou novo, então é o meu espelho que está ruim, né? O meu espelho que está atravessado. A gente vive essa circunstância, essa situação, né? De gostar. Então uma palavra às vezes sincera, a gente quase não gosta muito de ouvir. Eu tenho percebido isso a nível de igreja. Nós estamos aí vivendo o momento do neopentecostalismo, que envolve, que trabalha o evangelho da prosperidade, o chamado evangelho light, aquele que é proibido machucar, é só um evangelhozinho assim, macio, suave, agradável. Então é só passar a mão na cabecinha de todo mundo. Jesus vai vir, tu está salvozinho, está bonitinho, o nomezinho já está escrito, tudo certinho. E aí as pessoas gostam. Quem não gosta de uma igreja assim, né? Eu já vi alguém até reclamar assim, poxa, o cara trabalha o dia todo, se ferra o dia todo, aí vai na igreja, ouvir uma palavra, chega lá, o pastor dá com 2 pés, o pregador dá com 2 pés. Irmão, se esse dar com 2 pés, que é uma expressão que nós usamos, é uma palavra de Deus, nós precisamos recebê-la, porque é melhor nós sairmos daqui com a palavra dura, pesada, mas sincera, do que aquele evangelhozinho light que a gente sabe que não vai surtir efeito nenhum. E quando eu falo de evangelho light, eu falo daqueles evangelhos mentirosos, aquele que o camarada aponta para alguém e diz que essa semana tu vai receber tal coisa, e que antes da meia-noite tu ainda vai, e tem pessoa que acredita e vai para casa. Olha, irmãos, ele sai do chão. Às vezes ele entra na igreja derrotado, cabisbaixa, aí ouve uma coisa dessa, ele vai para casa animado. Ele queria isso, ele queria uma palavra favorável a ele. E é bom uma palavra assim? É, mas quando ela vem de Deus. Porque se ela não vem de Deus, irmão, não adianta. Tá certo? Então é melhor dizer assim, olha camarada, mas tu tá gordo e tu vai para o médico, rapaz, tu faz um regime, faz um tratamento, senão tu vai morrer. É melhor essa palavra dura, que não é gostosa de ouvir, mas é uma realidade, do que dizer que nada, rapaz, tu tá bonitão, cinturadinho, muito, olha que coisa linda, nem parece que tu tem essa tonalidade. E o cara dele, então vamos me afundar, porque eu tô bonito, tô novo, tô magrinho, dá para comer mais um bocadinho, não é assim? Aí daqui a pouco tá morrendo de infarto aí, por conta de uma palavra que não tinha sentido na vida dele. Quando nós olhamos aqui para a teologia de Bildade, nós vimos esse homem se aproveitando de uma circunstância, né, de uma situação triste, decadente, de um momento assim dolorido. Então, nós precisamos ter uma palavra neste momento que seja real, partindo de Deus, e não do querer nós. Aqui nós vimos que Bildade, ele foi grosseiro, ele foi estúpido, mas não com a palavra justa de Deus. Então a gente vai ver aqui a teologia dele.
Bom, o texto diz assim, ó, o primeiro objetivo nosso é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto. Este é o nosso objetivo geral da nossa lição de hoje. E o nosso objetivo aqui, ele deixa claro que nem sempre quer dizer, às vezes pode acontecer. É aquilo que eu falei, Deus pode. Onde fala de Gideão, nós vamos ver que quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse que Gideão era um homem valente, que tal, e que Deus ia usar Gideão, e que Deus estava preocupado com a nação, Gideão questionou Deus e disse, mas se Deus está conosco, se Deus está preocupado conosco, por que todo esse mal sobrevém sobre nós? Gideão não estava entendendo, mas voltando atrás do princípio do capítulo, nós vamos ver que antes desses acontecimentos, ou seja, antes dos midianitas possuírem a terra e devastar com o povo e fazer com que eles fugissem para as cavernas, antes disso, o Senhor falou com eles através dos profetas, mas eles não deram ouvido aos profetas. Então, quando Deus muitas vezes nos leva a uma certa dificuldade, a uma certa situação de sofrimento, é porque a gente não está dando ouvido a Deus, é porque a gente está esquecendo do Senhor, é porque nós não estamos dando crédito à sua palavra. E meus irmãos, cá para nós, tem muitos crentes não dando crédito à palavra de Deus, muitos mesmo. Não é uma meia dúzia, não é umas tantas porcentagens, não, é uma porcentagem muito grande de pessoas que não estão dando crédito à palavra de Deus e que estão preferindo outras coisas menos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é taxativa, ela não manda recado, certo? Tem até o hino que diz que Deus não manda recado, ele usa pregador, não é assim? Não manda recado, ele usa pregador. Então, a nossa lição, ela dá este objetivo. Em cada um dos 3 pontos que nós vamos falar, dos tópicos, o primeiro tópico, ela destaca o argumento de Bildade, que contrastava com o pecado e com o caráter santo e reto de Deus. Ou seja, vamos lá. Primeiro ponto, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Quando você olha para a lição, e eu creio que você deve ter dado uma passada, uma lida na lição, você percebe aqui que esse contraste está em que Bildade choca os princípios santos de Deus, atribuindo a culpa, o castigo ao pecado. Quando eu chego com uma pessoa e digo assim, meu irmão, tu sabe por que tu está no fundo dessa cama? Porque tu tens um pecado escondido e tu precisa confessar isso a Deus. Irmãos, eu estou contradizendo os princípios de santidade de Deus. Eu estou jogando a santidade de Deus numa situação a que vai deixar aquela pessoa que está naquela situação desacreditando de que Deus é Deus santo, santo e santo, e que Ele usa de maldade para a pessoa. Seria como eu pagar um mal com outro mal. Deus não faz isso. Existe a lei da colheita, isso é uma lei que está imposta ao ser humano. Então, a lei da colheita, se eu atravessar a rua, se eu olhar para os lados, um carro vai me pegar, é lei da colheita. Eu não vigiei, eu não soube atravessar direito, o carro me pegou, me matou, a culpa não tem nada a ver com Deus, é culpa minha. Isso está ligado ao nosso agir diário. Mas quando eu aplico uma situação e eu digo que aquela situação é por culpa de algo que eu pratiquei ou que o camarada praticou contra Deus, eu estou comprometendo a santidade de Deus. Então veja bem o que diz aqui, ó.
Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz, aquele que a gente estudou na semana anterior. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Jó estava convicto de que ele não devia. Ele era um homem íntegro. A vida dele era uma vida de integridade. E se Jó não fosse uma pessoa justa, e o que ele estava sofrendo fosse por consequência dos seus problemas, ele próprio perceberia. Ele próprio descobriria que ele estava... Vocês já passaram algum trabalho por conta de um erro? Eu já colhi amargos frutos por conta de meus erros. E eu reconheci na lata, na tampa, assim, ó, de cara eu reconheci. Eu sou culpado, me perdoa, Deus. Mereço mais do que isso. Agora nós não podemos deixar com que a cegueira espiritual tome conta de nossa vida e nós não nos aperceba que a nossa situação é por conta de nossos atos. O Senhor manda eu ir por um lugar, eu vou por outro, aí eu passo trabalho, eu sofro. Quem é a culpa? É de Deus? A culpa é minha, eu tomei aquela atitude. Eu fui avisado, eu fui advertido, mas mesmo assim eu continuei. Foi o que aconteceu com Gideão. Foi a causa porque Deus falou a Gideão e ao povo. Amém? Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Suponhamos que os filhos de Jó não eram tão bons como se devia. Mas o que Jó fazia pelas madrugadas? Vocês lembram? Do que Jó fazia pelas madrugadas em prol dos filhos? Para garantir, e nós estamos falando aqui de uma situação diferenciada. Nós não estamos falando de uma época em que nós vivemos, tá certo? Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ou seja, por um lado, porque os filhos eram maus, por outro lado, porque Jó havia pecado contra Deus e mantinha pecado escondido, não confessado, e Deus estava cobrando através dos seus filhos. Eu já vi casos assim, irmãos, acontecer. Eu não sei se de fato é Deus, mas eu já vi casos de pessoas. Eu lembro de um pastor que ele foi chamado para a obra de Deus, e ele relutou com Deus em não querer trabalhar para a obra de Deus, e ele era dono de uma empresa, e as coisas começaram a dar mal na empresa dele, até que ele foi indo e ficou na miséria na empresa, teve que vender a empresa, e depois ele arrumou um serviço de gerente de uma empresa que era concorrente dele. Agora ele não era mais patrão, era gerente, e aquela empresa foi declinando a ponto de terem que colocar ele para a rua, e ele foi despencando, e Deus falando com ele mesmo contando isso, e Deus falando com ele despencando, mas não concordando, não aceitando a ideia de que Deus tinha um plano específico na vida dele. Então existem esses casos que podem acontecer, mas ele estava ciente de que Deus estava no assunto, só que ele estava relutando contra Deus. Veja que é uma situação bem diferente do que essa que nós estamos vendo aqui na condição de Jó. Por que eu estou fazendo lembrar isso aqui? Para que a gente não generalize a coisa.
para que tudo que acontece, está em pecado, está em pecado, para a gente não generalizar. Deus pode estar te dando um lembrete, Deus pode estar nesse negócio. Então, irmãos, em tudo isso eu vejo assim, a aproximação da pessoa com Deus na vida espiritual. Por que a Bíblia diz que em toda situação que Jó passou ele não pecou contra Deus? Por quê? Porque ele era super-homem? Porque ele era mais do que eu, do que o irmão Adão, do que o irmão Zé, do que a irmã? O que a Bíblia diz a respeito de Elias? Que ele era um homem sujeito a quê? O que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia diz que Elias era um homem igual a nós, sujeito à paixão? O que a Bíblia está querendo dizer de Elias? Que ele não era um super-homem, que ele não era nada mais do que nós somos. Mas Deus fez na vida dele, e a Bíblia diz isso, dando a entender que também pode fazer na nossa, porque nós não somos menos do que Elias. E por que Jó venceu toda a situação? Que quando nós olhamos no sentido físico e carnal, nós nos envergonhamos de ser crente. Porque quando eu olho para a história de Jó, eu olho do homem Edson para um homem Jó. E aí eu digo, esse camarada era crente, eu não sou. É logo o que me veio na cabeça. Eu não venceria tudo isso. Eu não suportaria tudo isso. É logo o que eu digo. Mas vamos lá. Vamos ver aonde estava Jó. Estava próximo de Deus. Um homem íntegro, um homem justo, um homem que tinha as características de Jó, ele andava, vamos usar uma expressão, de mão dada com o próprio Senhor. Então, meus irmãos, quando está em Deus, quando você está dentro de uma região celestial, quando você é, agora usando na nossa linguagem, uma pessoa espiritual, você suporta, você vence, mas para isso você tem que ser uma pessoa espiritual. Quando nós nos aplicamos à espiritualidade, nós suportamos os mais terríveis pecados que vêm de encontro a nós. Nós enfrentamos qualquer situação que alguém olhando de nós, de fora, vai nos caracterizar como um super-homem. O cara é crente mesmo, viu? E não é que ele é crente mesmo, ele é uma pessoa que serve a Deus e é espiritual. Amém? E esta foi a razão porque Jó ele suportou tudo, porque ele vivia em conformidade com Deus. Um camarada que toda madrugada levantava para fazer um sacrifício em prol dos filhos, imagina o que ele fazia para ele, contra os pecados dele. Quantos sacrifícios diários esse homem não fazia para perdão dos seus pecados, uma vez que toda madrugada fazia para os seus filhos. Então ele tinha uma comunhão muito íntima com Deus. Quando as coisas aconteceram na vida dele, logo a vida espiritual que ele vivia com Deus declarava a ele que ele não tinha culpa em cartório, ou seja, ele estava com a sua alma tranquila, sabendo que tudo que estava vivendo não era por conta de ele ter cometido erro para com Deus. Em outras palavras, consciência tranquila. Amém? A nossa vida espiritual, ela consiste numa consciência tranquila. Quando nós vivemos uma consciência tranquila, pode até acontecer coisas ruins, a gente fica tranquilo. É a mesma coisa quando você não é culpado de uma acusação. Alguém chega e diz que você fez lá cometeu um crime. Qual é o teu procedimento? Qual é o teu proceder? Qual é o teu agir? Qual é a tua reação? Se tu não és culpado daquilo, é bem diferente de se fosse o culpado, não é isso? Então, estar com o Senhor, era isso que dava sustentabilidade a Jó e que permitiu, porque veja bem, irmãos,
Deus largou ele na mão do diabo. E Deus ordenou ao diabo que não tocasse na sua vida, na sua alma, não o matasse, só. O resto podia fazer de tudo. Então Deus abriu mão e deixou Jó na confiança do que Jó tinha para com Deus. Amém? Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Em outras palavras, Bildade não tinha um conhecimento total, a teologia dele não era aprovada, vamos usar essa expressão, pelos melhores, não era aprovada pelo MEC, não estava assinado ali aprovado pelo MEC, era uma teologia dele. Quantas teologias a gente cria no decorrer da nossa vida de cristão? Quantas ideias, irmãos, quantos pregadores com suas teorias e teologias? Quantas igrejas que criaram seus métodos de teologia? Quantas coisas que hoje nós de repente entendemos de uma maneira que depois, com mais detalhe e com mais aproximação a Deus, a gente percebe que a gente está errado. E aí, irmãos, depois que a gente aprendeu de um jeito, tem que mudar. É complicado, né? Então são as teologias que ainda circulam e que estavam aqui tentando confundir a mente de Jó. Uma coisa que me chama a atenção é que Jó também ele não pecou, porque ele ouviu todas as teologias dos seus 3 amigos que foram, e é interessante notar que esses amigos eles não foram lá para afrontar Jó, não era essa a intenção deles. Eles foram para confortar Jó. Então, só que eles foram com uma teologia, sabe aquilo que a gente falou no início? Não, você vai melhorar. Semana que vem você não está mais aqui, já está andando, trabalhando e o cara morrendo. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, eu achei até interessante essa expressão. Ele disse, pastor, tem muita gente mentindo quando vai visitar um doente. Para agradar o doente, ele acaba mentindo. Ele dá uma esperança para o doente e às vezes até ele percebe que aquela esperança que ele está dando não é. É uma questão. Ou você vai chegar para o doente e dizer, olha meu amigo, você deveria ser assim. Ele deveria ser realista. Olha meu irmão, tua situação não é boa, te apega com Deus, porque tu está indo para a glória. Porque tu vai morrer. Não deveria ser assim? Mas é fácil fazer isso? Chegar num doente e dizer isso? A gente corre o risco de sair dali chutado, né? De apanhar ali da família. Só o cara veio aqui, em vez de dizer uma palavra boa, fazer oração, chegou aqui e disse que vai morrer. Mas não, rapaz, mas olha, amanhã tu tá bom. E o cara vai dormir naquela expectativa, porque o irmão falou, e às vezes ele até atribui aquilo a uma profecia, uma palavra vindo de Deus, e aí a coisa não acontece, e quando a coisa não acontece, há confusão na mente, e quando há confusão na mente, o diabo fica mais propenso a se aproveitar daquela mente. Então, só que isso tem um custo, né? E eles foram com palavras boas, com a intenção de confortar. Rapaz, olha, isso aí é questão do teu pecado, pede perdão para Deus, faz um sacrifício, ajeita a tua vida, e isso aí vai tudo ser resolvido. Então eles não tinham de fato uma certeza daquilo que eles estavam impondo. Trazendo isso aqui para o tempo agora, pena que o nosso horário não nos permite ir muito longe na lição de hoje, que ela é muito rica, ela é uma lição meio complicada, mas ela é muito rica em subsídio, que nos dá a entender e trazer para os dias de hoje. Olhando para essa situação aqui, eu pergunto assim, tá
você se arrisca a dar o teu ouvido a ouvir qualquer coisa que tem por aí. A internet está assim, meus irmãos, ó. A internet está minada. Cuidado quando você ouve uma mensagem na internet. Cuidado com certos programas de televisão, com certos programas de rádio. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter certeza da tua crença. Paulo diz que a nossa fé, a nossa crença, aliás, o nosso conhecimento tem que ser de acordo com a nossa fé. Você não pode crescer em conhecimento, se a tua fé está lá embaixo. A tua fé tem que acompanhar. Porque senão vai acontecer aquilo que muitas pessoas dizem: o cara ficou louco de tanto ler a Bíblia. Mas é porque ele encheu-se de conhecimentos, de teoria e teologia, mas a fé dele ficou lá embaixo. Até que chegou um dia que ele precisou da fé para apoiar o conhecimento dele, e ele não achou a fé. E aí como é que você vai se deparar com um conhecimento limitado, porque todos temos conhecimento limitado, diante de uma fonte de água viva que é a Bíblia Sagrada? Então por isso que Paulo diz, tem muita gente aí que ele tem uma sabedoria exorbitante, mas a fé dele está lá embaixo. Então ele precisa caminhar junto, tá certo, irmãos? Amém? Vamos lá, para nós nos aligerar. O terceiro ponto do primeiro tópico diz assim, ó, a imperfeição humana. Aqui nós estamos vendo a questão da imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildad, Jó pergunta: como se justificará o homem para com Deus? Uma pergunta extremamente importante que soa na mente de todos nós que éramos pecador. Eu ia dizer que somos pecador, que éramos pecador. Há uma pergunta que circula a mente da humanidade: como o homem vai se justificar? Ou seja, nós estamos olhando para frente e nós estamos vendo abismos e mais abismos e outros abismos. E aí nós estamos perguntando: como é que eu vou passar aqueles abismos? Eu estou indo para lá. Como é que eu vou passar? Em outras palavras, como eu vou me justificar diante de Deus? Como é que eu vou chegar para Deus e dizer que eu tinha convicção no que eu fazia? Que eu estava certo do que eu fazia? E que eu fazia para o bem e que não fazia para o mal? Como? Essa é uma pergunta. Por que eu digo de nós quando éramos pecadores e não agora? Porque Cristo morreu para nos dar o perdão. E agora nós somos justificados por quem? Por Cristo. Ele nos justifica de todo o pecado. Não temos mais aquela preocupação. Eu olho para frente e continuo vendo abismos e outros abismos. Mas como eu estou em Cristo, eu sei que quando eu estiver que passar por esses abismos, haverá de Deus uma ponte que me fará passar por cima desses abismos e eu chegarei do lado de lá. Amém, meus irmãos? Olha que coisa maravilhosa a gente ter Cristo na vida, né? Então a imperfeição. Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com águas de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ele estava ciente das limitações dele como sendo um homem íntegro. Ele, imagine nós, né? Com toda a integridade, com tudo aquilo que ele tinha,
a aproximação dele com Deus, mas ele reconhecia que ainda que ele fosse lavado com água da neve, ainda que ele fosse ensaboado, areado e tudo mais, mesmo assim, ele reconhecia que ele não era potente o suficiente para alcançar a misericórdia de Deus. Em outras palavras, Jó deixa claro aqui, contrapondo a teologia de Bildade, ele deixa claro aqui que Deus é tudo na vida do ser humano. Amém, irmãos? Deus é tudo na nossa vida. Aleluia. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Era assim que ele se considerava, um pecador. Amém? Então, quando eu digo que nós éramos pecador e não somos mais pecador, eu não estou dizendo que nós não somos considerados homens do pecado, tá certo? Nós somos considerados, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, mente. Então nós somos sujeitos ao pecado. Mas por que nós éramos pecador e não somos mais? Porque Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E pecador é uma pessoa que é escravo daquilo que faz, certo? Pessoa que se prostitui, pessoa que mata, que rouba, que faz isso, que faz aquilo, que faz aquele outro, ele é dominado por o mal, então ele é escravo daquilo que ele faz, então ele é pecador. Uma vez que o Senhor liberta ele de tudo aquilo, ele deixa de ser, então ele não é mais pecador. Isso não o caracteriza como perfeito, mas como agora um pecador remido pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Segundo ponto, vamos já encerrar. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralidade por tradição. Aqui nós poderíamos entrar muito na questão da moralidade, da moral do ser humano e na tradição. Aqui nós poderíamos trazer para o nosso tempo a moralidade que acontece hoje entre a nação, entre nós e entre a igreja, entre os cristãos, entre os que não servem a Deus, entre os que servem. A gente poderia ver assim, ó, a moralidade que nós estamos vivendo hoje. Por falar em moralidade, eu estava comentando esses dias sobre a questão de nossos resultados de política. Estamos aí com resultados estrondosos, pessoas parece que de bens não foram eleitos, pessoas que tinham umas ideologia meia complicada foram assustadoramente eleitos. E eu estava conversando com alguém e eu disse assim, olha, se eu fosse bandido, eu votaria num bandido, num cara que defendesse o meu, não é isso? Se eu sou um homossexual, eu votaria num homossexual que defende LGBT, nem sei dizer o nome dele, ele já sabe bem, viu? Não é verdade? Aí eu estava dizendo para essa pessoa, qual a porcentagem de pessoas do mal e qual a porcentagem de pessoas do bem? Agora, se eu for plantar a minha ideologia, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com o roubo, eu vou acabar com a droga, eu vou acabar... Olha quantos votos eu vou perder por eu estar dizendo que eu vou ser. Entenderam por que estamos... Até comentei aqui a Tami ganhou 43 mil votos para vereador, ou vereadora, não sei, em São Paulo, né? Em São Paulo disputa agora dois camaradas, que barbaridade. Um estava lacrando as portas do comércio para ferrar todo mundo, e o outro estava incentivando como roubar casa e como se apoderar de casa dos outros. Aí botaram lá a opção para votar. Mas o voto baseado no nosso texto, no nosso tema aqui, a moralidade que nós estamos vivendo.
certo? Nós estamos vendo numa época, e aqui fala sobre a imperfeição, aqui fala sobre a moralidade tradicional, aquela que vem de pai para filho, aquela que a gente passa a aprender na comunidade, enfim, tudo que está acontecendo, e também naquela época detalhado através aqui da lição nos tempos de Jó, que levou Bildade a criar a sua teologia. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando faz a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Precisamos, só para dar uma refutadinha, só para dar uma lembrada aqui, nós precisamos cuidar com as tradições. Tradições é aquelas leis que vêm lá de trás, né? Aqueles costumes, nós chamamos de bons costumes, né? Santos costumes, alguns chamam, tradições que a gente vem trazendo, e que com o passar do tempo, ela vai assim meio que se apagando, e vai mudando, a própria descendência da gente vem queimando ela, e vem criando as suas tradições, né? Razões porque às vezes existem choques entre nós e nossos filhos, nossos netos, porque eles vêm, parece que queimando assim devagarinho aquela tradição. A tradição ela pode ser boa e ela pode ser ruim, isso depende de pontos de vista, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente critica uma tradição, quando a gente critica uma tradição lá de trás, ou uma que está se apontando lá para frente. A verdade é que nós que vivemos a nossa tradição, nós estamos nos indo e está vindo uma outra geração com outras ideias, com outras formas de pensar, certo? E isso tudo caracteriza todas essas mudanças que às vezes a gente vê na igreja, tanto mudanças boas como mudanças ruins. Para nós que somos bem tradicional, normalmente essas mudanças não são boas, mas a gente precisa entender e aprender a conviver no meio delas e se sobressair no meio delas. Amém, irmãos? Eu acho muito bonito assim quando eu vejo uma pessoa com uma certa idade, com suas tradições, apoiar os mais novos, apoiar no sentido não dizer que concorda com a tradição dele, com a forma dele formar uma nova tradição, mas concorda no sentido de abraçar e tentar repassar algumas ideias boas que poderá servir para eles lá na frente. Porque tudo aquilo que meu pai me ensinou quando eu era novo, eles têm feito efeito na minha vida agora que eu já sou velho. Aí eu lembro assim, meu velho pai dizia isso, meu velho pai dizia aquilo. Mas quando ele disse, eu não dei muita importância. Mas ele me disse, ele se achegou, ele entendeu a minha geração, ele concordava com umas, discordava de outras, e ele procurou passar para mim o melhor. Então, mesmo eu vivendo a minha geração, as minhas tradições, eu lembro das tradições e da geração passada. Isso é importante. E isso só acontece quando nós conseguimos passar de nós para os nossos filhos. Amém? Vamos terminar, irmão Vânio? Vou ter que parar por aqui, irmão Vânio. Queria pelo menos ir lá na terceira. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Mas os irmãos dão uma lida, eu creio que vocês já leram, procure dar mais uma lida, porque o assunto aqui é meio que trancado, né? Tem que ler algumas vezes para que você tenha assim, uma noção do que de fato o assunto aqui está querendo dizer. Mas num todo nós aprendemos aqui então a questão do objetivo geral.
que é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado que nós cometemos, ou seja, nada de condenar fulano porque está doente, é Deus que está castigando. Alguns dizem ainda, bem feito, né? Bem feito, tem que apanhar mesmo. Alguns ainda dizem isso. Isso não é correto. Não é isso que Deus nos mandou fazer. Deus nos mandou nós ter misericórdia, compaixão e orar por aquele que está enfermo. E o objetivo específico, então, é destacar os argumentos de Bildade, né? Os argumentos que ele trazia para apontar, contrastando com a Bíblia, a sua teologia diante das circunstâncias da vida de Jó. E o outro seria explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade, como eu estava falando agora, sobre a questão da moralidade religiosa e das tradições. E o terceiro esclarecia a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Ou seja, reconhecer, Bildade, ele entendia que Deus vivia tão distante, tão longe, que era impossível Jó, na sua miserabilidade de um homem que era limitado e pecador, alcançar a graça. Nós sabemos que Bildade tinha razão quando ele diz da grandeza de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele se fez homem. Ou seja, ele é grande, mas ele pode ser um pequeno, igual um homem. Foi isso que ele fez. Assim como o salmista diz que Deus se agachou para ouvir o seu clamor, a Bíblia mostra ele na pessoa de Jesus Cristo, se tornando homem para salvar o pecador. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos e muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Posso encerrar então? Então vamos nos colocar de pé para orarmos a Deus. Eu quero agradecer os irmãos que estão ligados aqui através da nossa live. E muito obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aqui hoje. Temos um número assim que nos dá uma alegria. Eu tenho orado ao Senhor e tenho dito: Senhor, parece que está tendo tanto fastio pela tua palavra, né? Eu me sinto culpado, como pastor, como pregador, como ensinador, eu me sinto culpado. Eu sei que todos os obreiros também se sentem culpados, porque nós entendemos que nós somos a chave mestra que faz com que as pessoas aprendam a palavra. Mas acima de nós, acima do pastor ser bom, do obreiro ser bom, existe um ser que está sempre conosco. E ele está aqui porque você está aqui. Amém? Meu pastor é ruinzinho, mas eu vou no culto porque eu sei que Deus está lá comigo. Amém, irmãos? E quando Deus quer falar contigo, Ele usa o pastor ruinzinho, Ele usa o presbítero ruinzinho, Ele usa a irmãzinha que não sabe muita coisa, Ele usa o menino que está lá só incomodando, Ele usa quem Ele quer. Concordam comigo? Por isso eu sou contra, quase que radical, trazer gente de fora para Deus falar. Não aceito. Deus tem que usar nós. Eu quero ver Deus usar vocês. Aí eu acredito que é Deus. Agora usar um camarada lá de fora que vem cheio de pá daqui, pá dali, isso aí é fácil, né? Eu quero ver ele usar nós. Se ele usar nós, eu vou dizer, é Deus mesmo. É Deus. É Deus porque eu conheço ele e eu conheço ela. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Se você na live aí está enfermo, está com problema, se tem alguém aqui que está com problema, com a dificuldade, se a tua fé está sendo abalada por alguma situação, se você está com a tua consciência, de repente, na situação de Jó, né? Aliás, a situação de Jó não, na situação de Bildade, que está dizendo que você está passando por isso, porque você é assim, porque você está sofrendo. Deus está contigo nessa causa. Eu não tenho dúvida de que Deus está comigo nas minhas enfermidades,
Tanto é que eu oro, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Se tu me levar, eu estou contigo. Se tu me deixar, eu estou contigo. Eu quero que tu faça a tua vontade. Mas para dizer isso não é só dizer por acaso, você precisa sentir isso. E aqui é que envolve a espiritualidade. Você ter certeza que Deus está contigo. E pela palavra eu posso te amar. Deus está contigo. Pai, eu quero neste momento pedir a tua bênção sobre nossos irmãos que aqui estão na igreja, que têm ouvido a tua palavra, que têm se inclinado ao ensino, Senhor, e ao conhecimento da tua palavra, que têm vindo da tua casa para te adorar, para te exaltar, para cultuar, Senhor, para sair daqui com a sua mente tranquila, abençoada, com o seu coração lavado pelo poder da tua palavra, consciente e ciente que estão indo para casa descansar. Aleluia. Depois de cumprir um papel importante na tua casa, de te adorar, de te servir e de te exaltar. Senhor, eu peço sobre mim, sobre a tua igreja e sobre as nossas famílias, a tua proteção e a tua graça, e que tu derrame da tua bênção, e que tu derrame da tua proteção sobre cada um de nós, e nos dê uma semana cheia de paz, de gozo e de alegria. Abençoa nossos irmãos que estão longe, para que aonde quer que eles estejam, eles possam ser agraciados com a tua bênção. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E junto dizemos amém. Quinta-feira teremos aqui o nosso grande e abençoado culto de vitória. E amanhã, a partir das 7 horas, quem quiser vir, irmãos, venha, entra, a igreja está encostada, você entra, abre, fecha, dobra o joelho, ora o tempo que você quiser, e está uma bênção de Deus.